Bem-vindos ao Metabolismo TV, sua fonte de informação correta sobre metabolismo e saúde, obesidade e diabetes. São um casamento. Eu sou Frank Soares, especialista em obesidade e metabolismo, e hoje quero compartilhar com você informações sobre a relação íntima que existe entre obesidade e diabetes. Vou dar um momentinho para ir ao quadro e te explicar. Ao longo de muitos anos, cerca de 20 anos, trabalhando com um público que precisa de ajuda para perder peso, descobri que toda pessoa que tem diabetes, se perder peso, controla a diabetes, e eu me perguntava por quê. Mas quero explicar e por isso percebi que a obesidade e a diabetes são como se fossem um casamento. Quando uma pessoa tem obesidade, o que isso realmente significa é que ela tem mais gordura do que o normal. É isso que é. Agora, sabe-se que as pessoas que têm obesidade, para ter obesidade, primeiro tiveram que ter a glicose alta. O que é a glicose? A glicose é o açúcar do sangue. Quando a glicose está alta, há um órgão aqui que todos temos do lado esquerdo, é o pâncreas. Do tamanho de seu punho, está aqui, embaixo do seio esquerdo. Esse órgão, o pâncreas, produz uma hormona muito importante chamada insulina. A insulina é necessária para a vida, porque a insulina é a que permite que a glicose entre nas células e alimente o corpo. Mas o que acontece também se sabe, porque foi cientificamente comprovado que quando você soma glicose mais insulina, somente se produz gordura. Quer dizer que o que sabemos sobre a obesidade, é que é uma condição causada pelo excesso de glicose e excesso de insulina. Por que sabemos disso? Porque uma pessoa que tem a glicose alta, como um diabético tipo 1, que não produz insulina, porque o diabético tipo 1 não produz insulina, seu pâncreas está danificado. E as células do pâncreas, chamadas células beta, que produzem insulina, não a produzem. E esse diabético pode ter a glicose alta, mas não engorda. Assim, você tem aqui um diabético magro, que tem diabetes. Mas se tem diabetes tipo 1, pois a tipo 1 quer dizer que seu pâncreas não produz insulina suficiente. Como não produz insulina suficiente, não pode engordar. Porque para uma pessoa poder engordar, precisa obrigatoriamente de glicose mais insulina. Agora, já sabemos então que a diabetes e a obesidade têm algo em comum. O que a diabetes e a obesidade têm em comum? Bem, o que elas têm em comum é que para você ter obesidade, precisa de glicose alta. E para ter diabetes, também precisa de glicose alta. Mas além disso, para ter obesidade, você precisa de glicose alta e de muita insulina. No entanto, se você tem diabetes tipo 1 ou alguém tem diabetes tipo 1, o pâncreas não produz insulina suficiente. Portanto, esse diabético magro, o que realmente está acontecendo é que seu pâncreas não produz insulina suficiente. Mas a realidade estatística é que a grande maioria dos diabéticos, 85% ou mais de todos os diabéticos, são diabéticos que sofrem de sobrepeso e obesidade. A Associação de Diabetes Americana tem essa estatística que se aplica a todo o mundo, basicamente porque em todos os países foi observado o mesmo. Aproximadamente 85% ou mais de todos os diabéticos têm sobrepeso ou obesidade. Na minha prática, eu vi nos Natural Slim, nos centros naturais, que quando um diabético, por exemplo, diabético tipo 2, emagrece, automaticamente a diabetes é controlada. Por quê? Porque a diabetes se distingue por glicose alta. Mas para eu poder emagrecer, obrigado, tenho que baixar a glicose, não tenho outra forma. A única maneira de baixar a glicose é mudar o que se come. Como fazemos isso? Bem, a diabetes e a obesidade estão extremamente relacionadas porque existem alguns alimentos, você verá que no livro O Poder do Metabolismo, neste livro O Poder do Metabolismo e no livro Diabetes Sem Problemas, em ambos os livros estou detalhando o que nós chamamos de alimentos tipo A e tipo E. Por exemplo, o que nós chamamos de alimentos tipo A são A porque emagrecem. E são A porque são amigos do controle da diabetes.
Quais são os alimentos que ajudam o diabético, que ajudam a emagrecer? Estamos falando dos alimentos que produzem pouca glicose e pouca insulina. Como você perceberá, isso é o que faz com que uma pessoa possa emagrecer. Do que estamos falando? De carne, de frango, de peru, de peixe, de frutos do mar, de queijos, de ovos, de vegetais, de suco de vegetais, de salada, de amêndoas, de nozes. Esse tipo de alimento que é alto em proteína, mas baixo ou alto em fibra, como os vegetais, mas baixo em glicose, pois faz com que a pessoa possa emagrecer. Por isso, é chamado de alimento tipo A. E esse tipo de alimento, quando consumido pelo diabético, ajuda a controlar a glicose. Portanto, são amigos do controle da diabetes. Agora, os alimentos tipo E, que são os outros tipos de alimentos, porque não usamos nada mais que dois, os A e os E, são quais alimentos? Os alimentos que são e por que engordam, e porque são inimigos do controle da diabetes. Quais são os que nos agradam, o que nos torna viciados? Estamos falando agora de pão, massa, farinha, arroz, banana, batata, tubérculos, que são como raízes, não cereais, açúcar, doces. Chocolates, leite, sucos de fruta, refrigerantes açucarados. Este tipo de alimento tem a característica de produzir muita glicose e, se produz muita glicose, vai precisar de muita insulina. Obviamente, quando você mistura glicose com insulina, agora tem obesidade. Assim, tanto para realmente controlar a obesidade quanto para controlar a diabetes, é necessário reduzir a glicose. Como se faz? Consumindo mais alimentos tipo A, menos alimentos tipo E, nada está proibido, nada precisa ser retirado. Mas eu ensino aqui, por exemplo, esta é a dieta 3x1. É uma dieta super fácil, porque mais do que uma dieta, é como um estilo de vida. Ou seja, tenho pessoas que lendo o livro O Poder do Metabolismo ou lendo o livro Diabetes Sem Problemas, conseguiram perder 45 quilos, 50 quilos, isso são mais de 100 libras, somente com a ajuda do livro O Poder do Metabolismo ou Diabetes Sem Problemas. Tenho diabéticos, milhares de diabéticos que já não usam insulina. Por que não usam insulina? Porque já não tem a glicose alta, e se não tem a glicose alta, não precisam de insulina. Então, tenho milhares e milhares de diabéticos em todo o mundo que, educando-se com o poder do metabolismo ou diabetes sem problemas, conseguiram, usando a dieta X, reduzir seus níveis de glicose e, portanto, sua necessidade de insulina, de metformina, todo esse tipo de coisas. A diabetes e a obesidade são um casamento porque as duas têm algo em comum, estão intimamente ligadas, porque as duas têm excesso de glicose e as duas têm excesso de insulina, exceto no caso do diabético tipo 1 que tem falta de insulina. Agora, a dieta X é uma forma de você controlar tanto a obesidade quanto a diabetes e de se manter, porque você pega um prato de tamanho regular e coloca 3/4 de qualquer alimento que seja do tipo A e somente 1/4 do prato com uma porção de algo que seja do tipo B. Aqui poderia ser um pouquinho de arroz com feijão. Aqui poderia ser um pouco de pão. Aqui pode ser uma tortilha, um par de tortilhas mexicanas. Aqui poderia ser uma pequena porção de massa, como diz aqui. Ou seja, desde que você mantenha a proporção de 3/4 do prato com alimentos do tipo A e 1/4 do prato com alimentos do tipo E, você está reduzindo forçosamente a quantidade de glicose, a quantidade de insulina, e isso fará com que seu corpo comece a emagrecer. E quando começa a emagrecer, por que isso acontece? Porque já não tem todo o excesso de glicose e insulina, e esse corpo então fica magro, e o mesmo acontece com o diabético, que quando consegue usar a dieta 3x1 e a faz como deve, seguindo as outras recomendações que estão no livro, como beber água, que é muito importante, automaticamente se controla. Assim, a diabetes e a obesidade são um casamento, mas é um casamento que você pode controlar. Não vai terminar em um divórcio escandaloso, nem ninguém brigando com ninguém. E isso eu comento, porque a verdade sempre triunfa.